Prezados, observem esta figura. São duas retas paralelas, a reta R e a reta S. São retas paralelas. Como que nós escrevemos na linguagem matemática? R é paralelo a S. Essas duas barrinhas representam paralelismo, ok? E estas duas retas paralelas, R e S, elas estão sendo cortadas por uma terceira reta, que é a reta T, que nós chamamos de reta transversal. Ela atravessa as duas retas paralelas, certo? Esse espaço, essa região entre as duas retas paralelas, nós chamamos de faixa, tá? Então aqui nós temos, olha só, esse espaço aqui nós chamamos de faixa. Faixa, essa região entre as retas paralelas, ok? E observem que nesta figura nós temos 8 ângulos, 8, e eu vou denominá-los. Vou chamar de ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, ângulo 5, ângulo 6, ângulo 7 e ângulo 8. Observem que esse acento circunflexo para nós em matemática significa ângulo, tá? Poderia também chamar esses ângulos, representá-los por letras, mas enfim, resolvi representá-los por números. E agora vamos aos tipos de ângulos. Primeiro, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos que estão em posições contrárias. E os ângulos opostos pelo vértice são iguais, ou seja, são congruentes. Então, observem que o ângulo 1, deixa eu anotar aqui, ângulo 1 e o ângulo 3 são ângulos opostos pelo vértice. Acompanhem pela cor. Estão vendo? Eles têm a mesma abertura, logo eles são congruentes. Então, o ângulo 1 e o ângulo 3 são opostos pelo vértice. O que mais? O ângulo 2 e o ângulo 4 são opostos pelo vértice, logo são iguais, congruentes. Em geometria, em vez de igual, nós falamos congruentes. Tudo bem? Quais outros? O ângulo 5 e o ângulo 7. Ângulo 5 e 7. O que mais? Ângulo 6 e ângulo 8. Ângulo 6 e o ângulo 8. Então, esses ângulos são opostos pelo vértice. A gente coloca OPV. Essa é a forma abreviada de dizer opostos pelo vértice. Ok? Depois, nós temos os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles ângulos que ocupam a mesma posição. Observem, vamos imaginar que esses 8 ângulos sejam peças de um quebra-cabeça. Vocês concordam comigo que o ângulo 1 se encaixa perfeitamente no ângulo 5? Eu consigo sobrepor o ângulo 1 no ângulo 5, logo esses ângulos são correspondentes. Então vamos anotar os ângulos correspondentes. Ângulo 1 e o ângulo 5. Observem que as cores são iguais. Quais
Outros, ângulo 2 e ângulo 6. Ângulo 2 e o ângulo 6. Observem as cores. São iguais, ocupam a mesma posição. Eu consigo encaixar o ângulo 2 em cima do ângulo 6. Quais outros? Ângulo 3 e o ângulo 7. E ainda, ângulo 4 e ângulo 8. Tudo bem? Observem que os ângulos correspondentes também são congruentes. Então, se eu digo, por exemplo, que esse ângulo 1 mede 40 graus, significa que o ângulo 5 também mede 40 graus. Ok? Vamos lá. Ângulos alternos internos. Vamos compreender o que significa isso. Alternos significa alternar. Um fica do lado esquerdo, o outro fica do lado direito. E internos são aqueles ângulos que estão dentro da faixa. Quais são os ângulos internos? 4, 3, 6 e 5. Então, esses ângulos que estão dentro da faixa, que estão entre as retas R e S, são ângulos internos. Como ele fala alternos, são aqueles ângulos que ficam alternados. Então, quem é o ângulo alterno interno de 4? O ângulo 6. E qual é o ângulo alterno interno de 3? O ângulo 5. São os ângulos alternos internos. E os ângulos alternos internos também são iguais, ou seja, são congruentes. Agora, os ângulos alternos externos. Bom, agora nós estamos falando dos ângulos externos. Quais são os ângulos externos? 1, 2, 7 e 8. Alternando esses ângulos, como que fica? Quem é o alterno externo do ângulo 1? 7. Qual é o ângulo alterno externo de 2? O 8. Portanto, 2 e 8. Certo, meus camaradinhos? Beleza. Agora vamos a uma outra situação. Os ângulos colaterais internos. Qual é a diferença de ângulos colaterais e ângulos alternos? Como eu disse, os alternos eles ficam em posições contrárias na transversal. Então, por exemplo, 4 e 6, 3 e 5. Os colaterais ficam do mesmo lado. Essa é a diferença. Então, ângulos colaterais internos. Quais são eles, então? 4 e 5. O que mais? 3 e 6. São os colaterais internos. E os colaterais externos? Colaterais do mesmo lado. 1 e 8. Estão vendo aí? E por fim, 2 e 7. Esses ângulos colaterais, eles são suplementares. Ou seja, esses ângulos somados é igual a 180 graus. Os demais, os anteriores, são congruentes. Os colaterais são suplementares.
Tudo bem, meus camaradinhos? Vamos resolver aqui 2 exercícios. Vamos lá, exercício número 1 pede para nós observarmos as figuras e calcularmos o valor de x em cada caso. Vamos a eles. Observem que no item A, juntando os dois ângulos, eu formo meia volta. E meia volta são quantos graus? 180 graus. Como ele quer encontrar o valor de x, eu já disse para vocês diversas vezes, se eu quero encontrar o valor de uma incógnita, eu tenho que montar uma equação. Não tem outro jeito, não tem como calcular o valor de uma incógnita se não for por meio de igualdade. Então, esta igualdade que nos permite aqui. Eu sei que a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Esses ângulos são suplementares, os dois juntos formam meia volta, um ângulo raso. Então, vamos montar a equação. Me ajudem. 3x menos 14 graus mais 5x menos 6 graus somados é igual a 180 graus. Deixa eu colocar o grau aqui que faltou. Certo, meus camaradinhos? Fazendo a redução dos termos semelhantes, me ajudem. 3x mais 5x, 8x. Com relação às constantes, menos 14 com menos 6, menos 20 graus. Tudo isso igual a quanto? 180 graus. Isso implica que, trabalhando para isolar o x, enviando menos 20 graus para junto de 180 graus, como que vai ficar? 8x igual 180 graus menos 20, faz a ponte aqui na igualdade, se torna mais 20 graus. Todo o termo vai com a operação invertida. Isso implica que 8x igual a 200 graus. Isso implica que o 8 está multiplicando, passa dividindo, temos então x igual 200 graus dividido por 8. Isso implica, por fim, que x é igual a 25 graus. Certo, meus camaradinhos? Muito bem. No item B, observem que no item B, os ângulos são complementares. A soma deles é igual a 90 graus. Então, vamos montar a nossa equação. 5x menos 27 graus mais x mais 15 graus é igual a 90. Olha o ângulo aqui, ó. Quadradinho que representa o ângulo de 90 graus. Logo, nós temos, vamos lá, estão vendo aí? 5x menos 27 graus mais x mais 15 graus, tudo isso igual a 90 graus, certo? Isso implica que, reduzindo os termos semelhantes, 5x mais x, 6x, menos 27 graus mais 15 graus, menos 12 graus, igual a 90 graus, uma vez que são ângulos complementares. Isso implica que, vamos lá, 6x igual 90 graus mais 12 graus. Menos 12 passa para o segundo membro com sinal invertido. Daí nós temos 6x igual 90 mais 12, 102 graus.
Isso implica que o 6 está multiplicando, passa dividindo. Temos então x igual 102 graus dividido por 6. 102 graus dividido por 6. Quanto que dá? Deixa eu fazer a continha aqui. 102 dividido por 6. 1 vezes 6, 6 para 10, 4. Desce o próximo algarismo 42. 6 vezes 7, 42. Para 42 nada. Ou seja, isso implica que x é igual a 17 graus. Certo, meus camaradinhos? Vamos lá. Próximo exercício. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. A medida do ângulo B é... Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês concordam comigo que esses dois ângulos aqui juntos é correspondente a 120 graus? Ó, ocupam a mesma posição. Se eu recortar esse ângulo aqui, ele se encaixa perfeitamente em cima de 2x mais 4x. Logo, eles são correspondentes. E se são correspondentes, são congruentes. Então, vamos à nossa equação. Como esses ângulos são correspondentes, nós sabemos que 2x mais 4x é igual a 120 graus. Isso implica, portanto, que 6x é igual a 120 graus. Isso implica que x é igual a 120 graus dividido por 6. Logo, x é igual a 20 graus. Já sei o valor de x. Se o x vale 20 graus, olhem só, deixa eu passar aumentar transformar esse segmento aqui numa reta. Estão vendo aí? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Observem, 4x, esse ângulo aqui, ó, este ângulo aqui mede 4x. E o x vale 20 graus. 4 vezes 20, 80 graus. 80 graus. Certo? Esse ângulo de 80 graus e esse ângulo B são colaterais internos. Colaterais internos. E os colaterais internos, eles são suplementares. Ou seja, somados é igual a 180 graus. Então, se esse ângulo mede 80 graus, o ângulo B mede quantos graus? 100 graus. Ou, tem gente que poderia observar o seguinte: não, professora, se esse ângulo mede 80 graus, esse correspondente aqui também mede 80 graus. Perfeito. E aí, se nós juntarmos os dois ângulos, eu formo meia volta. Então, de qualquer forma, 100 graus. Tudo bem? Então, significa que a resposta é 100 graus. Alternativa A. Estão vendo aí, meus camaradinhas? Muito bem, um abraço e até a próxima!